Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fale aos filhos de Israel, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Autor da minha fé, irmã Gerani, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que
dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Há sempre três classes de pessoas: ouvintes, o profeta de Deus para esta era nos mostra esta realidade. Ele pregou uma mensagem cujo título é As Três Classes de Crentes. Na mensagem A Festa das Trombetas, ele afirma: sempre há três classes de pessoas. E na Bíblia Sagrada, nós temos personagens que tipificam as pessoas durante todos os séculos até o final. Se nós tivemos uma Jezabel lá na Bíblia Sagrada, que pintou as suas unhas, seus olhos, foi comida sua carne, foi comida pelos cães, ela está representando uma classe de mulheres. Representa todo o tempo da humanidade. A ponto de Jesus mostrar no Apocalipse a doutrina jezabelita, afirmando que Deus odeia essa doutrina. Ela representa uma classe de igrejas. O crente verdadeiro, o manufaturado,
e o incrédulo são representados na Bíblia Sagrada. Como verdadeiro, nós temos do lado feminino Sara e outras tantas, até chegar em Maria e depois aquelas mulheres da igreja primitiva, representando a classe de crentes verdadeiros, igrejas verdadeiras. Igrejas, bem entendido, no sentido de eras, mas, na verdade, é somente uma igreja, desde o Éden até o fim, uma falsa e uma verdadeira. Caim e Abel. Então, você já notou que é muito fácil, se Deus ajudar, numa análise imparcial, na autocrítica, você descobrir a qual classe de pessoas você pertence, a qual classe de crentes você pertence. Isso significa que se você vivesse naquele tempo de Sara, você seria uma classe de Sara. Se fosse a mulher de Ló, então você pertenceria àquela classe naquela época. E assim por diante. Nós temos Abraão, o eleito, chamado fora de Sodoma, ele mesmo. Ele nunca teve que ser tirado de Sodoma. Ao passo que Ló e sua mulher e suas filhas tiveram que ser puxados pelos anjos. Você vê aí, ó, que classe diferente. A ponto de Jesus advertir no sermão profético: lembrai-vos da mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal. Que classe terrível aquela mulher representa. E, no entanto, era uma pessoa distinta, honesta, era uma senhora, era a primeira dama da cidade. Ló era um tipo de um governador, de um prefeito, portanto, juiz da cidade. Era aquele evangélico que estava pelejando para salvar Sodoma. E por fim não pôde salvar nem a sua mulher, nem suas filhas, nem ninguém. E veja que classe de gente aquela classe de Ló trouxe. Duas classes terríveis para servirem de tropeço para a classe de Abraão. É muito bom a autocrítica a estas alturas. Que classe de pessoas eu pertenceria na Bíblia Sagrada? Chega a ter até a classe do Judas, do Alexandre Latueiro, a classe de Pedro, inclusive aquela que tem o batismo de Pedro, a classe dos apóstolos, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que ninguém melhor do que eles sabiam qual o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso usaram
o nome que é Senhor Jesus Cristo. As pessoas que pertencem à classe apostólica começam pelo batismo, vendo o Pai no Filho, a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vendo que o Pai e o Filho são um. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Manifestei o teu nome aos homens. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas existe uma classe que não pode ver. Tem que ver pelos olhos de Niceia, que é um pacto pagão, 325 anos depois de Cristo. É de onde injetou na igreja chamada cristã esses feriados pagãos, como finados e etc, e etc. É isso que você tem que saber, de onde isso foi herdado. Não foi dos apóstolos. Não foi da igreja primitiva. Então, tudo que você poderia fazer por si próprio é analisar a que classe de pessoas você pertence. Então ali estava Abraão, separado, e o Ló, o evangélico, amoroso por Sodoma, para salvar almas, para representar o evangelho na política. É um membro de igreja comum. Agora, no entardecer, exatamente no entardecer, ou vamos dizer, no meio do dia, afirma assim o profeta, quando Abraão estava sob o seu carvalho, aquele pé de carvalho, 3 anjos lhe apareceram. E se você conhece bem a história, você sabe. Abraão saiu-lhes ao encontro e, vendo 3, não disse meus senhores. Ele disse meu senhor, falando com Eloí. Esse ficaria como ficou lá com Abraão. E os 2 que eram anjos foram para Sodoma, para salvarem o justo Ló, arrastando ele e sua família pelas mãos. Missão que não resultou outra coisa senão tropeço para Israel. Principalmente os moabitas. Você sabe o que aconteceu com aquela classe? A senhora dama cristã se transformou em uma estátua de sal, com seu coração preso em Sodoma. As 2 filhas, preocupadas com o futuro, combinaram entre si de embriagarem o próprio pai e se deitarem com ele. E foi dali que vieram os 2 filhos, Moabe e os Adonitas, se não me falha a memória. 2 sistemas terríveis. Mais tarde, Balaão,
usou as moabitas, filhas de Ló com suas próprias filhas. Um sodomismo verdadeiro, um incesto. Filhos gerados entre pai e filhas. Foi o que resultou lá de Sodoma, do representante do evangelho lá. Veja o que resulta aqui dos representantes do evangelho aqui. Que dia que eles levantaram sequer a voz para clamar? Pelo menos clamar, reprovar o prejuízo que um povo sofre por causa de datas pagãs. Não, eles nunca vão fazer isso. E se fizerem, serão ironizados, ridicularizados, descredenciados. A verdade é esta. Então, ali estava Abraão, representando a classe do crente verdadeiro, representando a noiva do Senhor Jesus Cristo. Estava ali ele e sua esposa, vivendo 3 etapas importantíssimas de sua vida. O êxodo, saindo de uma boa casa, de um bom ambiente, que era a casa de seus pais. Logo veio a separação dele, do companheirismo dele com o companheirismo de Ló. Do companheirismo de pastores de Ló, companheirismo de pastores de Abraão. Foi quando Abraão, pai da fé, não questionou dizendo: se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Nós não vamos ter contenda. Nem eu, nem meus pastores vão contender com você e com seus pastores. Escolha. E ele sabia que a escolha de Ló determinava o seu destino, o posicionaria como posicionou entre essas 3 classes de pessoas. E quando uma classe toma posição, logicamente a outra sabe se posicionar pela posição que aquela tomou. Foi onde Abraão teve inteira confiança em Deus e não deixou seus olhos encher de razão, de interesse, de ambição, porque a coisa que Ló viu era bonita, parecia jardim, um jardim do Senhor, diz a Bíblia. Aquelas campinas, escolhendo o sodomismo, a beleza, a atração dos olhos. Oh, que classe cega! Mas graças a Deus que você teve os seus olhos atraídos, a sua fé atraída para a mensagem de Abraão, estar com Abraão, por isso ser filho de Abraão, em nome de Jesus Cristo. Amém.